A gente sabe que não vai voltar. Mirella tá dormindo ali, como sempre, né? Mirella tá sempre dormindo nos vídeos. Mas é o momento que eu tenho pra gravar vídeo, mas enfim. Eu vou conversar aqui um pouquinho hoje. Ah não, primeiro de tudo. Oi, gente! Como é que vocês estão? Esse vídeo aqui já era pra ter saído, porém eu não consegui gravar, fiquei um pouco enrolada, eu tô com visita em casa. Hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre como foi a introdução alimentar da Mirella, os métodos que eu comecei fazendo, os métodos que eu faço hoje. Vou dar algumas diquinhas, passar algumas experiências pra vocês, lembrando que é tudo o que eu passei, o que eu faço com a Mirella. Eu não tô falando que você tem que fazer assim, que tem que ser desse jeito, que esse é o jeito certo. Eu tô falando que esse é o jeito que deu certo pra mim. Mas então, se você quiser se inspirar, quiser seguir a forma como eu faço, não tem problema. Mas se você também não quiser, não tem problema também, tá tudo bem. Primeiro de tudo, a introdução alimentar sempre deve começar a partir dos 6 meses e com os sinais de prontidão. Ah, Rebeca, o que são esses sinais de prontidão? A criança tem que sentar sozinha ou com o mínimo apoio possível. A criança tem que ter interesse em levar as coisas à boca. Por exemplo, se você dá um objeto na mão dela, ela pega e leva à boca, ótimo, positivo, tá? Já tem um ponto positivo aí. E a criança tem que ter nada ou quase nada da protusão da língua, que é quando você bota alguma coisa na boca da criança, ou quando você vai levar, por exemplo, uma colher, a criança não fica fazendo assim com a língua, empurrando pra fora, entendeu? Então, esses são os principais aí pra você começar a introdução alimentar do seu filho. A da Mirella, a gente começou 3 dias antes dela completar 6 meses. Por quê? A gente fez uma avaliação com a pediatra, tudo com acompanhamento médico. Tudo bem que eu sou meio louca, às vezes me dá louca e eu faço alguma coisa por conta própria, mas não recomendo, faça sempre conforme que o seu pediatra mandar. E procure sempre buscar pediatras atualizados, pediatras que vão passar para você aquilo que é feito hoje em dia, que tá certo para a atualidade, entendeu? Eu tinha um pediatra dela no começo que, acho que com 4 meses, se eu não me engano, falou que eu já posso dar suco pra ela, só que suco é só a partir de 1 ano, sabe? Então vou explicar um pouquinho melhor isso mais pra frente, mas não vou entrar em detalhes, vou só falar por alto assim algumas coisas relacionadas mais técnicas, sabe? Mas enfim, procure um profissional atualizado que não vá recomendar ou receitar coisas pra você que pode prejudicar o seu filho ou a sua filha. Voltando à introdução alimentar da Mirella. A gente começou, acho que foram 3 dias antes, se eu não me engano. Tem até um post no Instagram, se eu lembrar, eu vou deixar aqui no box de informações. Eu falando do primeiro dia da introdução alimentar da Mirella e explicando que a gente começou 3 dias antes porque ela já tinha todos os sinais de prontidão bem antes dela completar 6 meses. E na avaliação com a pediatra falou que não teria problema, que poderia sim começar antes, porque faltavam apenas 3 dias para a introdução alimentar. Tô falando que se falta 3 dias para 6 meses é para você começar? Não tô falando isso não, pelo amor de Deus. Mais uma vez eu conversei com a pediatra dela e ela falou que não tinha problema, porque a Mirella já tinha todos os sinais de prontidão e faltavam poucos dias. Então a gente começou a introdução alimentar dela. A primeira fruta da Mirella foi banana, se eu não me engano. Mas eu acho que na foto que eu postei ela tá comendo melancia. Eu não lembro. Já tem tanto tempo, ela já tá com 10 meses, foi há 4 meses atrás. Super comum nas primeiras vezes a criança não demonstrar interesse pelo alimento, não querer comer. Até porque a criança não sabe o que é comer, a criança não sabe o que é mastigar. E mais um ponto importante aí é você fazer as refeições junto com seu filho ou com a sua filha. No vídeo que eu postei no outro canal, não foi nesse aqui, no vídeo que eu postei nesse canal aqui falando sobre os itens essenciais para a introdução alimentar, eu dei a dica do cadeirão e da cadeira portátil, que no caso é onde a Mirella faz as refeições. E por que é importante você fazer as refeições junto com a criança? A gente é o espelho para a criança.
Então, se a criança vê você comendo, vê você levando o alimento até a boca, vê você mastigando, ela vê aqueles movimentos, ela capta aquilo ali e vai ter ali um desenvolvimento melhor na hora da alimentação dela, sabe? Então, desde que a Mirella começou a se alimentar, desde que ela começou a introdução alimentar, eu faço todas as refeições junto com ela. Às vezes eu nem tipo assim, na hora do almoço não tô com fome, mas não sei, o que ela tá comendo, eu vou e dou uma beliscadinha, só pra ela poder ver que aquilo ali é de comer, ver como que eu faço. Quando ela tava no comecinho, que ela não sabia mastigar, eu ficava fazendo assim, ó. Só mexia a boquinha e ficava conversando com ela, explicando como que fazia. Hoje em dia ela mastiga super bem. E creio eu que não só por ela, né, porque ela também é bem desenvolvida, ela aprende as coisas assim bem rápido, mas por ter esse espelho para ela poder ver e refletir, entendeu? Eu comecei com o método BLW. Para quem não sabe, é o método onde a criança segura o alimento e ela leva até a boca. Como eu falei, né, é normal a criança não ter interesse no começo, não querer levar o alimento até a boca. Por isso que eu falei que a criança não vai levar o alimento até a boca, porque eu comecei com esse método BLW. Mas tem que começar com esse método? Não, não tem. Você vai começar com o método que você achar melhor. Eu quis começar com esse método porque ela consegue sentir as texturas dos alimentos, tanto na mão quanto na boca. Não é aquilo que é tudo amassado, tudo uma pasta e ela só vai botar na boca e engolir. Porque a criança precisa ter o movimento de mastigar para poder desenvolver a fala, porque vai mexer a mandíbula, vai ajudar no desenvolvimento da fala. É muito importante a criança mastigar para poder ter esse movimento, ter esse desenvolvimento. Porque caso a criança só bota na boca e engula, ela não vai ter esse movimento, ó, que é o mesmo movimento que a gente faz para falar. Então pode atrapalhar o desenvolvimento da fala, pode precisar de um fono para poder tratar isso daí. Então assim, só ladeira abaixo. Eu comecei com esse método. Hoje em dia eu faço todos os métodos aí possíveis. Eu dou o método BLW. O método BLW nossa senhora, faz uma sujeira do caramba. Então, hoje em dia eu opto por coisas mais sequinhas. Por exemplo, se eu faço um legume assado, um franguinho grelhado, aí eu dou na mão dela pra ela pegar e comer. Que se ela for comer, não vai escorrer, sujar o chão todo. Gente, é horrível. Faz uma sujeira do caramba, mas pro desenvolvimento da criança, tanto da alimentação quanto da fala, é o melhor método para se iniciar. Tem que tomar cuidado porque a criança não tem noção do tamanho, a criança não sabe mastigar ainda. Então, pode acontecer dela se engasgar ou ter o gag. Quando a criança se engasga, a criança fica sem reflexo, ela não consegue respirar, ela não consegue botar o alimento para fora. E, se eu não me engano, tem um certo tempo onde é considerado engasgo, a diferença do engasgo para o gag. Eu não me recordo desse tempo. Mas o gag é um reflexo natural do corpo da criança. Ela pega algum pedaço de alguma coisa e foi muito grande. Esse pedaço vai na garganta, o gag vai fazer ela ter a ânsia de vômito para voltar o alimento. Porque ele foi direto sem ela ter o reflexo de engolir, sem ela ter a ação de engolir. Ele foi direto. Então o gag vai fazer com que ela faça ânsia de vômito, às vezes até vomite mesmo um pouco, mas vai tirar aquele alimento da garganta dela e fazer... A Mirella, na maioria das vezes, mastiga e engole de novo. Então, assim, é super comum, você não precisa se desesperar, você só precisa estar atento sempre, estar sempre observando, porque se você vê que a criança não tá respirando, não tá tendo o reflexo ali da ânsia de vômito, tá começando a ficar nervosa. E outra coisa, você precisa manter a calma. Se vê que a criança tá ali nesse gag, nessa ânsia, vai e volta, mas tá vendo que a criança tá respirando, que ela tá tendo o reflexo de tentar colocar pra fora, mantenha calma. Porque é o mesmo que, por exemplo, seu filho tá passando mal, você corre pro hospital, você chega lá, o médico entra em desespero. Você vai confiar nesse médico? Não, você vai entrar em desespero também.
Então você vai passar a tranquilidade para o seu filho. Por isso que é muito importante você sempre manter a calma, porque é a sua calma que vai manter o seu filho tranquilo. Voltando aos métodos, né? Eu faço o método BLW quando a comida é mais sequinha, que não vai sujar muito. Na maioria das vezes eu dou na colher para ela, né? Eu monto o pratinho dela, mostro para ela o que que tem, deixo ela ver o que que tem e vou dando. Aí, por exemplo, se eu tô dando arroz com feijão, aí eu vou mudar, sei lá, para um legume refogado, eu falo, ó, agora é a batatinha, para ela entender que eu tô mudando o alimento, que eu tô mudando a textura, que vai mudar a forma de mastigar, para ela poder assimilar ali uma coisa e outra. Entendi. E tem a introdução alimentar participativa, que é quando você bota o prato da criança, você dá para a criança, mas também deixa ela mexer, ela pega com a mão ou então ela pega com uma colher. Não importa o método, pesquisa, estuda e vê o método que mais vai atender você, que melhor vai te atender, que melhor vai servir para você. Mas acima de tudo, o método que vai ser melhor para o seu filho, para o desenvolvimento. Uma coisa também que se começa assim, junto com a introdução alimentar é água. A partir dos 6 meses, quando começa a introdução alimentar, você já pode oferecer água para a criança. Rebeca, qual a quantidade de água? Não tem uma quantidade. Você oferece, a criança aceitar, você dá. Se não aceitar, você não dá. No outro vídeo, falando sobre os itens essenciais, eu falei um pouco melhor sobre os tipos de copo, como oferecer e tudo mais. Tem mais explicadinho lá, por isso que eu não vou entrar a fundo nesse assunto. E em questão dos alimentos, Rebeca, como que eu ofereço? Como que eu dou, corte e tudo mais. Eu vou dar uma dica de um aplicativo pra vocês. Não tô sendo paga, não tô sendo patrocinada, mas tem também no Instagram o perfil deles, que é BLW, o nome do aplicativo. E do Instagram também. Lá eles mostram tudo, receita pra cada idade, os tipos de corte, como você cozinha, como você guarda. Tem absolutamente tudo lá. Então, eu sempre me baseei nesse aplicativo, sempre vi bastante coisa por ele, porque ele dá um norte, assim, muito bom, ainda mais pra quem tá começando. Hoje em dia, olho ele mais pra receita, não olho muito mais pra corte, até porque agora Mirella tá com 10 meses e já come praticamente todos os tipos de corte, pequenininho, grande, com a mão, com a colher, inclusive até com garfo ela já comeu. É muito importante você sempre optar por alimentos saudáveis, Rebeca, o que são alimentos saudáveis? Frutas, legumes, verduras, tudo que vai fazer bem para a criança. Sabe quando você vê algum adulto que fala, tô na dieta, tô comendo legume, tô comendo só verdura, que não sei o que, e você fica tipo, pô, legal, cortei o doce, poxa, legal. Gente, é a mesma coisa para criança. A criança antes de 2 anos não precisa de doce, ela só precisa de comida saudável, comida de verdade, sabe? Não é um miojo, uma comida industrializada. A criança não tem o organismo preparado para comer isso, ela não tem o estômago pronto para esse tipo de alimento que é cheio de sal, cheio de conservantes, de corantes. E outra coisa, sal a partir de 1 ano de idade. Rebeca, mas a comida da criança vai ser sem gosto? Não, você pode usar tempero natural. Você vai aí numa casa de especiarias, de temperos naturais, e tem uma variedade de temperos naturais que você pode usar na comida da criança. A comida da criança vai ter tempero, vai ser saborosa, só não vai ser salgada. E se você puder adaptar isso para sua rotina também, vai ser sensacional. A Mirella, por exemplo, eu faço a mesma comida aqui para todo mundo. A diferença é que no meu prato e no do Alan a gente coloca sal, porque a gente cresceu acostumada a comer com sal. Então, quando a gente cresce acostumada a comer com uma coisa, para tirar depois é muito mais difícil do que você crescer acostumado a não comer aquilo. Se a Mirella desde agora não comer sal, quando ela crescer, ela não vai sentir falta, ela não vai ligar para sal ou não, açúcar ou não, entendeu? Então a gente tá optando por essa alimentação mais saudável, sem coisas industrializadas, sem sal, açúcar, doce, até porque a gente dá agora, mas os problemas não vêm agora, os problemas vêm no futuro. É colesterol alto, é diabetes, é hipertensão. Então, assim,
quanto eu puder fazer uma alimentação saudável para ela, quanto eu puder segurar aí essas besteiras, essas porcarias, eu vou segurar. Vou privar ela, vai estar, quando ela tiver já comendo doce, enfim, vai estar numa festinha, vai pedir um pedaço de bolo, eu vou falar não, porque é doce. Não, eu vou dar um pedaço, não tem problema. Quando tiver na idade certa, né? Não tem problema você dar quando tiver todo mundo comendo. Você não vai deixar a criança ali na vontade. Mas uma coisa é você dar naquele momento e outra coisa é você introduzir o doce na alimentação da criança. Ah, comeu, almoçou tudo, toma uma bala. A criança vai crescer com aquele hábito ali de comer bala. Aí vai criar cárie, vai criar vício no doce. Então, assim, procure viver longe de doce, viver longe de açúcar, o máximo que você puder aí, pro seu bem, que não vai precisar ficar pagando dentista, um monte de exame, e pro bem da criança também, que vai crescer uma criança saudável, sem refrigerante, sem danoninho, essas coisas. Eu vou ensinar, eu vou trazer aqui pra vocês a receita de um danoninho caseiro, que é delicioso, as crianças adoram. Então, assim, não tem motivo. Ah, mas o que eu vou dar de doce pra criança? A criança não precisa de doce, gente. Põe isso na cabeça de vocês. A criança não precisa de doce. O mais hilário, eu vejo vários posts falando sobre isso no Instagram ou no Facebook, enfim. É que quando um adulto, fala que, tipo, cortei doce, não tô mais comendo doce, não tô mais bebendo refrigerante, ele nossa, parabéns, você é demais. Agora, quando uma mãe fala, não, eu não dou doce, eu não dou refrigerante, as pessoas ficam horrorizadas. Nossa, mas por quê? Tadinho, coitada, não vai dar uma bala, não vai dar um refrigerantezinho, é só um golinho, não faz mal. Faz mal, gente. Se faz mal pra gente que é adulto, imagina pra criança que tá ali com o corpo em desenvolvimento, com o organismo em desenvolvimento. Gente, faz mal sim. Tudo que você for dar pro seu filho, pra sua filha, pesquisa antes, se informa, estuda as formas de introdução alimentar, os alimentos, o que pode e o que não pode na idade da sua criança, o corte adequado. E óbvio que você vai colocar tudo ali pra sua rotina, pro seu método de vida ali, pro jeito que melhor vai servir pra vocês. Mas é sempre bom pesquisar e ouvir experiências de outras pessoas também, porque às vezes o que deu certo pra mim pode não dar certo pra você. Por exemplo, a própria Mirella, no começo ela só aceitava comer com a mão. Óbvio que eu iniciei esse método, né? Então ela aceitava melhor a comida com a mão e tudo bem, eu dava na mão dela, ela comia. E hoje em dia ela já aceita melhor na colher. E poucas vezes na mão. Às vezes na própria colher ela tenta pegar assim a comida. Mas tem dias e dias. Tem dias que ela só quer comer ela mesma, sozinha. Tem dias que ela quer comer na colher. Mirella é muito boa de boca, então não tenho o que reclamar. E outra coisa, a criança sabe quando ela tá satisfeita. Não, é igual a gente. Se você comer demais, você vai ficar empanzinado, vai passar mal. Então, quando você tá satisfeito, o que você faz? Tô satisfeito, não quero mais. A criança sabe quando ela tá satisfeita, quando ela não quer mais. E ela vai mostrar isso, vai mostrar essa saciedade em sinais. Ela vai começar a virar a cabeça quando não quiser mais. Ela vai começar a fazer, eu esqueci o nome, acho que é para-brisa, que limpa no carro. Que ela fica fazendo assim com a mão na comida ou na mesa, onde ela estiver sentado, jogando as comidas no chão. É porque ela não quer mais. Isso são sinais de que a criança tá satisfeita, entendeu? A Mirella, por exemplo, quando não quer mais, ela já fica aqui não, assim com a cabeça. A criança começa a ficar irritada, pede pra sair, pede colo. E outra coisa, Rebeca, tô dando aqui a comida, meu filho quer peito. Dá peito. Cansei de ficar ali em pé, com o peito assim toda torta, dando pra Mirella enquanto ela tava comendo. Não tem problema, gente. A criança precisa estar com a fralda limpa e com o estômago cheio, digamos assim, alimentada com leite, né? Enfim, se toma fórmula ou mama no peito, porque ela não sabe que aquele alimento ali é para saciar a fome dela. Ela não sabe o que é fome, não sabe o que ela tá sentindo. Então, se você é daquelas que, tipo assim, eu vou deixar ela com fome para na hora da comida ela comer bastante, tá errado. A criança não entende isso, ela não entende o que ela tá sentindo, ela não entende que aquela agonia, que aquela
aquela dor no estômago é fome. Então ela vai ficar irritada, não vai comer bem, você vai se estressar, vai estressar a criança e aí ela vai ter um mau relacionamento com a comida. Então procura sempre deixar a criança limpinha, com a fralda limpa, com o estômago bem cheinho de leite, porque aí a criança vai ter interesse em provar o alimento, vai entender que aquilo ali vai para o estômago dela. E conforme o tempo for passando, ela vai entender que aquilo ali é para matar a fome. Mas aí, ó, é tempo, é paciência, tem que ter muita paciência, muita mesmo. Porque às vezes a criança vai olhar o alimento ali, vai brincar, vai passar de uma mão para outra, vai dar uma lambida, às vezes nem sequer vai levar até a boca e vai jogar no chão, que não quer. E tá tudo bem, é no tempo da criança, não é no nosso. A criança vai chegar no momento de comer, vai chegar no momento de demonstrar interesse, de se alimentar daquilo ali, sabe? Então, fica tranquila, a introdução alimentar é uma fase muito gostosa de se viver. Você não precisa ficar noiada, a criança tem que comer essa quantidade. Não tem isso. Se a criança mama, se a criança bebe água, se a criança toma fórmula, tá se alimentando bem, tá ganhando peso, não importa a quantidade que ela come, importa que ela conheça o alimento, que ela se interesse pelo alimento, que ela conheça as diferentes texturas. A banana, eu tentei dar amassada pra Mirella. Ela não comia de jeito nenhum. Ela detesta essa textura mais amassada, mais molenga, sabe? E quando eu dava na mão dela, ela comia melhor, comia entre aspas, porque a criança não come, né? Ela meio que saboreia aquilo ali. Hoje em dia ela já prefere a banana amassada do que na mão. Então, assim, é tudo fase. Você vai descobrir o que seu filho prefere, o que seu filho mais gosta, o que é melhor aí pra vocês, com as experiências que você vai passar. E em relação ao suco, por que não pode dar antes de 1 ano? Quando você pega uma fruta, que você espreme ela, por exemplo, a laranja, que todo mundo fala, dá um suquinho de laranja, dá um chazinho, não vai nessa daí não dá nada dessas coisas para criança, que criança não precisa de chá. Aí quando você espreme o suco da laranja, você tá fazendo a laranja, como é que eu posso falar de uma forma mais bruta para você entender? Gerar mais açúcar na laranja. Porque, me corrijam se eu tiver errado, eu não lembro se esse é o nome. A laranja, não só a laranja, né? A fruta tem a frutose. Quando você quebra a fibra da fruta, você faz a fruta ter mais açúcar. Então é como se você estivesse dando açúcar ali no copo para criança, entendeu? Então por isso que não é recomendado dar suco antes de 1 ano. Mas se você dá, se é uma escolha sua, não tem nada a ver com isso, é uma escolha sua, é uma opção sua. Eu só estou falando aqui o que é recomendado, o que não é. Vocês podem pesquisar aí na internet, que o que mais vai ter falando, vai ter muitas explicações assim mais técnicas, sabe? Explicações mais certinhas e não só o bruto aqui como eu tô falando. E você vai entender melhor o que pode, o que não pode, o que faz mal, o que não faz. Mas, acima de tudo, pesquise, gente, se informe. A internet está cheia de informações. No Instagram tem muitos profissionais super atualizados, super informados, prontos aí passando informações gratuitas, sem precisar pagar consulta. Então, assim, pesquisem, se informem. Vocês vão... Quanto mais informação você tiver, mais seguro você vai ficar daquilo ali. E mais fácil vai ser a introdução alimentar para você, sabe? Para você, pro seu filho. Eu me informei tanto, desde que ela nasceu, eu via posts, não com tanta frequência como eu vejo hoje em dia, né? Mas sobre a introdução alimentar. Então, quando começou a introdução alimentar, pra mim, tipo assim, era normal. A única coisa que eu vivia pesquisando mais era sobre os cortes, como oferecer, como eu podia dar para criança, o que fazer em caso de engasgo, que é super importante. Você saber a manobra de desengasgo, porque na hora do desespero, se você não souber, estiver sozinho em casa, minha filha, ora, porque na hora do desespero, só Jesus mesmo. Então pesquisa, se informa sobre primeiros socorros, enfim, aí já é um outro assunto, um outro vídeo, mas o que eu queria passar aqui pra vocês era a minha experiência com a introdução alimentar. E eu espero que eu tenha conseguido passar.
eu falei um pouco avulso as coisas, é porque dessa vez eu esqueci de montar o roteiro para eu poder ter as pautas certinhas para falar. Mas espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da minha experiência para vocês, como que foi, as melhores formas de fazer. Eu tô meio assim com uma barreira aqui, porque eu tô com medo de falar algumas coisas e virem um monte de gente aqui embaixo me atacando. Ah, mas eu dei e nunca morreu. Ah, eu dei e tá vivo. Gente, se você dá, sabendo que aquilo ali faz mal e que futuramente ou naquele momento ali pode causar algum problema ou até a morte do seu filho, e você se orgulha de falar, ah, eu dei e não morri. Gente, eu não tô criando uma sobrevivente, não. Tô criando uma criança saudável. Eu não detesto isso de, ah, sempre dei e não morreu. Tá, show, se a tua intenção era matar, mas não funcionou, pelo menos você tentou, né? Mas enfim, cada um sabe do seu cada um. Eu não sou adepta a isso de, ah, eu dei e não morreu. Que bom que não morreu, né? Acredito eu que a intenção não era matar, mas cada um sabe o que é melhor pro seu filho. E é por isso que eu sempre falo, pesquisa, se informe com pessoas atualizadas, com profissionais atualizados, que você vai estar sempre um passo à frente daquele ali que fala, eu dei e não morreu. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, espero que eu tenha passado aí um pouco da minha experiência para vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários ou lá no meu Instagram, que eu vou responder vocês. Se ficar bastante dúvida, eu trago um outro vídeo só tirando as dúvidas de vocês, não tem problema. Mas se forem poucas dúvidas, eu vou respondendo aqui nos comentários mesmo, lá no direct no Instagram. Só perguntar aí. Não esquece de curtir o vídeo também, que é muito importante para eu entender e pro YouTube também entender que você gosta desse tipo de conteúdo e que você quer que eu traga mais e que o YouTube entregue mais vídeos assim para você. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Um beijo e até a próxima. Tchau!